Essa questão do dinheiro ligada ao nosso ser, aos projetos de Deus, a questão da nossa vida espiritual, os perigos. Nós vimos o perigo que ele representa para a nossa saúde espiritual, se a gente não tiver cuidado. Esses 2 domingos agora que nós vamos tratar, nós vamos ver algumas coisas mais práticas. Assim. Então, 2 coisas ligadas ao que acontece de verdade mesmo no dia a dia que a gente percebe. Uma é a questão da corrupção. Então, criticamos a corrupção às vezes a gente critica demais a questão da corrupção e não percebemos que estamos entrando nela e muitas vezes nós somos corruptos. Porque corrupto não é só aquele oficial mesmo, né, que rouba do público, mas tem muitas corrupções na nossa vida que a gente não atenta para elas. Um outro ponto que nós queremos tratar são as origens dos nossos problemas financeiros. Às vezes a gente fica pensando que os nossos problemas financeiros estão apenas na questão de fazer compra, de não gastar mais do que a gente ganha. Isso é verdade, só que por que eu faço isso? Tem algumas origens, tem algumas coisas simples e tem outras coisas muito complexas. Então nós vamos procurar tratar disso. E finalmente, nós queremos encerrar, e aí, o que é que nós podemos fazer? Tem algum passo que nós temos que dar? E a intenção aqui não é só ajudar pessoas que têm problemas financeiros. Isso ajuda, mas pela mudança de mentalidade. Mas também, para que todas as pessoas, os jovens, ou pessoas que ajudam outras pessoas, possam ter um entendimento melhor dessa questão financeira na nossa vida. Porque, veja, a questão financeira, ela está muito ligada a muitos pecados da gente. Está ligada à inveja, está ligado à ganância, está ligado a muita coisa. E se nós somos uma nova criatura, nós temos, como a Bíblia diz, que sacrificar as obras da carne. E nós temos que sacrificar. Então, ou seja, todo esse desejo que nós temos pelo bem material, ele é fruto de outras coisas. Porque com o dinheiro a gente pode fazer muita coisa. Com o dinheiro a gente pode ter uma autoafirmação, com o dinheiro a gente pode ser validado socialmente, com o dinheiro a gente pode ter domínio, pode ter segurança, pode ter um monte de coisas. E tudo isso, quando a gente vai prestando atenção, nós percebemos que nós passamos a confiança do nosso Deus, que cuida da gente, que supra, que manda o maná, e a gente começa a confiar no dinheiro. E esse é o perigo, porque nós mudamos de lealdade, e muitas vezes nós cremos em milagres comandados pelo dinheiro. Então vamos tratar um pouquinho aqui da questão da corrupção agora, e depois vamos continuar. O que nós faríamos no lugar do corrupto? Então, muitas circunstâncias em que a gente está no trabalho, eu não me lembro se eu já falei para vocês aqui, mas um dia um colega no trabalho me disse o seguinte: ele disse que todo mundo que está em cima do poder é corrupto. Aí eu perguntei para ele, eu disse: você tem certeza disso? Que não tem pessoas honestas ali? Tem. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Eu disse: e se fosse oferecido a você um cargo de secretário de Estado, você aceitaria? Ele pensou: aceitaria. Eu digo: então você está dizendo que é corrupto. Por quê? Porque você acabou de dizer que não tem gente lá em cima honesta. E você disse que aceitaria ficar lá em cima. Então nós temos que ter cuidado, porque no dia a dia nós somos cheios de desperdícios. Nós queremos levar vantagem dos negócios. A gente vai vender um apartamento, a gente vai vender um carro, a gente vai vender qualquer coisa.
E muitas vezes nós não falamos com o comprador, realmente não abrimos o jogo sobre o que ele está comprando. Muitas vezes nós agimos como abutres. Como abutres. Porque muitas vezes nós nos aproveitamos da miséria do outro para nos dar bem. Muitas vezes nós podemos pagar o preço justo, mas nós pegamos e fazemos valer o nosso poder econômico para tirar proveito de uma situação difícil do nosso próximo. Hoje nós dizemos, não, mas isso é questão de mercado. Não é questão de mercado, não. É questão humana, de relacionamento. Se você dá mais valor ao mercado do que à justiça, aí é outra coisa. Eu me lembro de Fortaleza, quando nós casamos, minha mulher e eu, nós tínhamos uma pessoa que ajudava a gente com as crianças. Uma pessoa muito séria, muito cristã. E nós decidimos o seguinte: essa pessoa vai ter todos os direitos que nós temos no nosso trabalho. Então, nós resolvemos que naquela época, isso foi, nós casamos em 79, então no início dos anos 80, então o salário que se pagava às pessoas lá, as domésticas, era o quê? Era 30% do salário mínimo para trabalhar direto, sem folga, sem nada. E nós resolvemos que nós pagaríamos, não só pagaríamos o salário mínimo, como seria uma jornada de 40 horas semanais. Como teria férias, como teria licença maternidade, como teria auxílio de leite, esse tipo de coisa, tudo para ele, para as crianças. Nós decidimos pelo seguinte, que nós dissemos, se Deus nos deu isso, por que é que nós não podemos repassar numa escala menor, proporcional, para a pessoa que trabalha com a gente, uma pessoa que merece a confiança a ponto de eu colocar meus filhos debaixo dos seus cuidados, e que tem se mostrado fiel, leal. Meus irmãos, nós devemos dizer não ao mercado, porque mercado, ele é regido pelo poder de dominação. Então, a corrupção, ela começa a nos atacar por essas coisas que para nós é muito inocente, mas a gente não percebe que estamos cometendo injustiça. Meu irmão, eu decidimos que é o seguinte: a não ser em situações muito especiais, onde nós percebemos que estamos lidando com picareta mesmo, nós não vamos barganhar preço com essas pessoas muito humildes que vendem as coisas sobrevivendo, né? Batalhando no dia a dia para ganhar. Então a pessoa chega ali, quanto é que é, patrão? É R$5. Eu digo, não, eu dou 2. A gente decidiu que não vamos fazer isso. Se a gente não pode pagar, não paga, ou não compra, ou qualquer coisa, ou diz, mas se não puder. Mas eu não posso sacrificar, para mim, R$2, R$3. É brincadeira, eu vou parar o peso, para mim, de R$2, R$3, com uma pessoa que sobrevive cada dia, enquanto eu estou recebendo meu salário pontualmente, todo dia primeiro, etc. Nós temos que obedecer certas relações. Em média, numa igreja como essa aqui, ou como a nossa, a Presbiteriana do Planalto, dentro do padrão do Brasil, nós somos ricos. Nós somos ricos. Então, nós temos que acordar. Será que essa mania de economizar R$1 aqui, R$2 ali, R$3 aqui, será que isso vai fazer diferença na minha vida? É interessante que vai chegar uma hora que eu vou dizer o contrário. Eu vou dizer que faz. Parece uma contradição. Só que depende do momento. Se eu, cada dia, nas minhas despesas do dia a dia, eu sou uma pessoa que respeita a natureza e não fico gastando à toa e sendo um roedor do nosso planeta, consumindo sem necessidade, então tudo faz diferença.
em pequenas coisas, gastos desnecessários, tudo isso faz diferença. Mas quando eu estou lidando com questão de justiça, não vai ser isso que vai nos abençoar, não. Pelo contrário. Então nós temos que pensar, eu fiquei pensando, vem cá, no lugar de tal deputado, ou no lugar de tal ministro, ou no lugar do presidente, o que é que eu faria se esse lugar dele? Será que eu estaria isento de toda corrupção? Ou não? Desequilíbrio nas finanças, meus irmãos, pode corromper, você vê disso? Sabe por quê? Quando você está com uma dor grande, você aceita qualquer remédio. Quando a angústia, quando você não dorme mais, quando a pressão está insuportável em cima de você, o dinheiro que chega, você não está nem se preocupando muito de onde ele vem. Você arruma qualquer justificativa. Então, o desequilíbrio financeiro é mau conselheiro. Ele atenta contra a nossa dignidade. Então, nós vamos ver depois que esses desequilíbrios, tem um desequilíbrio que pode ocorrer por qualquer um, diante de um fato novo, extraordinário. Não é esse tipo de desequilíbrio que eu estou falando. Um desequilíbrio financeiro que ocorre eventualmente em cima de uma catástrofe, em cima de alguma coisa, é para isso que tem irmãos, é para isso que tem família, é para socorrer. E há boa vontade para socorrer numa hora dessa. De uma forma geral, as pessoas não deixam de ter socorro numa hora dessa. Agora, é diferente do desequilíbrio financeiro, onde você plantou, onde você criou desequilíbrio com suas próprias mãos, pelo seu desequilíbrio emocional, psicológico, espiritual, de toda hora. É diferente. Então, nós temos que tratar isso, porque isso é pecado. É pecado porque nós deixamos que Mamon tirasse a nossa liberdade. E Jesus Cristo veio para restaurar a nossa liberdade. Ele veio para nos dar capacidade de dizer não e ser não. De eu dizer para o dinheiro vai e ele vai para fazer coisas boas. E de eu dizer não gasto e não gasto. Ser livre não é fazer o que se quer. Ser livre é ser capaz de dizer sim para o que você precisa fazer. E ser capaz de dizer não para o que você não pode fazer. Isso é que é ser livre. É quando a nova criatura, a nova mente, comanda a antiga. Quando a antiga está domada. Isso é liberdade. Pequenas corrupções. Né? Poxa vida, como isso é comum no Brasil. Né? E tem coisas que são tão sutis que você nem percebe. Tem presentes que são presentes que você dá, mas jamais você daria se fosse uma pessoa que não tivesse nada a ver com você e nunca pudesse fazer nada por você. Ou seja, se você tem uma profissão onde você precisa sempre, toda a vida, de um cara do cartório, é comum você ir lá no cara do cartório e dar um presente para ele. E aí tem dois tipos de presentes, né? Tem um que você já sabe que é para Marcial também. É um nomezinho bonitinho para corrupção, né? E tem outros, que aí eu já nem digo muita coisa, que é simplesmente para o cara não te sabotar. Ou seja, para você ter o que você tem direito. Então não vou nem discutir esse tema, porque já colocaria em dúvida minhas intenções. Mas o que eu estou colocando aqui que é claro para a gente. O que é claro? Toda vida que eu vou fazer com que a pessoa se corrompa, eu estou me corrompendo também. Quando Paulo diz que quando você une-se com a prostituta, você é um com ela, é verdade. Mas você é um com ela não é só no corpo, não. Você é um com ela no mesmo propósito, de mercadejar o ser humano e de transformá-lo num objeto de compra e venda. O seu propósito está sendo talvez até pior do que o dela, porque ela pode ser simplesmente uma vítima e pode estar fazendo aquilo para dar comida aos seus filhos, enquanto você, não, você está fazendo aquilo para dar vazão às suas paixões. Nossa corrupção está em todo lugar. Certas gorjeiras,
Não todas, é claro, porque senão coitados dos garçons. Mas algumas delas são feitas com intenção direta ou indireta de conseguir benefícios que nós sabemos que não são tão justos assim, né? Um cuidado, meus irmãos. Cargos de confiança, comissões, IAS. Estou falando isso aqui porque nós estamos em Brasília. Quando nós ficamos devendo favores políticos, chega horas que fica extremamente difícil a gente dizer não. Você está numa situação difícil, precisando daquele emprego, está lá com aquele IAS, mas aquele político X está querendo que você faça coisa assim no papel. Às vezes você não sabe nem bem o que está fazendo, mas desconfia. E quando você menos espera, você está levando a culpa de tudo que está acontecendo. Teu nome, tua dignidade, tua família, o exemplo que você tem, tudo está sendo colocado em risco por conta disso. Então, tenha cuidado com isso. Tenha cuidado quando você vai abrir mão para poder conseguir um trabalho, um emprego. É nessas horas que a nossa fé se mostra. É nessa hora onde os valores do reino tem que cobra da gente atitudes de coragem, quando você prefere abrir mão do trabalho, que está te exigindo algo que você não pode dar pela sua posição cristã, e você vai pagar o preço de ser coerente com a sua fé. Ditado que todos conhecem, né? Macaco velho não mete a mão na cumbuca. O que ocorre? Muitas das armadilhas que a gente cai pela nossa própria cobiça. Então, vocês já notaram, se vocês prestarem atenção, quase sempre os vigaristas nos pegam por quê? Porque nós estamos querendo dinheiro fácil. Essa é a grande armadilha. Tenhamos muito cuidado com o dinheiro fácil. Só tem um tipo de dinheiro fácil, sabe qual é? É aquele que é dado por quem nos ama e quem nós confiamos na hora que nós precisamos. Esse é o dinheiro fácil. Mas fácil agora, mas que levou muito tempo para ser construído numa relação de confiança, numa relação de amor e relacionamento. Então, é fácil agora. Então, nossa salvação é de graça para nós. Mas olha o que custou a Jesus Cristo, olha o que custou aos mártires da fé, olha o que custou aos evangelizadores. Então, alguém pagou. Então, dinheiro fácil não existe. Dinheiro de graça não existe. Então, tenhamos muito cuidado com essas propostas super vantajosas. A economia tem um princípio, uma regra, um dogma, que é o seguinte: 3 coisas nunca andam juntas: segurança, liquidez e lucratividade. Ou seja, se você está tendo muita lucratividade, você pode começar a desconfiar da segurança, se você vai perder dinheiro de novo. Então, essas armadilhas, essas pirâmides, essas coisas todas, fujam, né? Não é assim que Deus nos sustenta. Deus nos sustenta com trabalho. Deus nos sustenta através de uma forma comunitária. Não deixemos que a cobiça nos molda. Consequência da corrupção. Quando você pisa na bola, o que é que acontece? Nossas corrupções se espalham como um câncer em todas as outras áreas da vida. Então não pense que uma corrupção fica só na área financeira. Não fica. Ela contamina o nosso caráter. Se nós mentimos na questão das finanças, nós já aprendemos o caminho da mentira. Nós vamos mentir nos relacionamentos, nós vamos mentir nas outras áreas. E ele vai atingir, isso passa para os nossos filhos. E aí nós estamos fazendo tropeçar os pequeninos. E aí o exemplo, a responsabilidade que Deus nos deu de cuidar das nossas crianças, não só as minhas, mas da igreja, do testemunho, vai tudo para o espaço. O que é que eu fiz? Eu deixei o Mamon destruir o que seria uma bênção
para as outras pessoas e se tornou em mau exemplo, talvez até levando outras pessoas a repetirem aquilo dali. Olha que tamanha responsabilidade que nós temos, o caráter, a ética que nós temos dentro de casa, em todos os relacionamentos, é o que os nossos filhos vão pegar. Eles pegam isso no ar, eles respiram isso. Eles sentem quando você está falando a verdade. Eles sentem se é coerente ou não o que você está fazendo. Então não vamos entrar nessa não. Sejamos radicalmente éticos. Sejamos radicalmente verdadeiros. Porque no dia que a gente errar, no dia que a gente pecar, eu posso cair de joelhos, pedir perdão e ser verdadeiro no meu arrependimento. E pode haver cura. Mas enquanto eu fosse falso, eu vou ser falso no meu arrependimento também. Deus deixa de ser ouvido. Isso é idolatria. E o pior é que às vezes tentamos comprar Deus com ofertas. Colocar no gasofilápis o dinheiro que não foi muito bem ganho. É como diz em Malaquias, pode levar de volta. Eu não quero essas ovelhas coxas que vocês trazem aqui, esses animais doentes que vocês trazem com sacrifício. Por que vocês não oferecem para o governador de vocês? Malaquias diz isso. Nós vivemos às vezes ilusões e nós temos que ter cuidado com essas ilusões. Às vezes nós pensamos que quando acontecer tal coisa nós vamos ficar satisfeitos. Isso é mentira. Eu tenho que aprender a estar satisfeito hoje. Eu tenho que estar satisfeito hoje com o que Deus me deu hoje. Dar graças, ser grato, ser feliz hoje. Amanhã é outro motivo de gratidão, é outra coisa. Porque se eu ficar pensando que eu só vou ficar satisfeito quando acontecer tal coisa, eu não vou ficar satisfeito nunca. Porque é igual a esse jumento aí, correndo atrás da cenoura, coitado, né? Será que esse jumento vai pegar essa cenoura? Pois é isso que Mamon faz com a gente. Ele fica sempre mostrando a alegria lá na frente. E a gente vai atrás daquilo e não acha nunca. Não acha nunca. Como nós lemos lá no Conselho de Paulo, que a gente tem que estar satisfeito com o que Deus nos deu. Temos o básico para a gente viver decentemente? Temos. Então fiquemos satisfeitos. Uma pessoa grata é uma pessoa feliz. Pessoa insatisfeita é uma pessoa amarga. Vamos aprender a receber de Deus cada dia. Eu não sei se eu já contei aqui, mas tinha um contador que eu conheci que toda a vida, desde eu era pequeno, 14 anos eu tinha, quando eu já ouvi essa história dele. Se o negócio der certo, tal, aí vai resolver tudo, né? No ano passado eu tive em Fortaleza, a primeira conversa. Não muda nunca, sempre está esperando alguma coisa. Sempre está esperando. Esse Godot aí que tem aí, é porque tem uma peça esperando Godot, que é uma família que vive esperando esse tal de Godot e tudo é em função de uma pessoa que nunca chega. É mais ou menos isso. Os consumidores, nós somos chamados a consumir desnecessariamente através de uma mídia que conhece bem a nossa psicologia. Foi um desses grandes apresentadores de televisão, foi flagrado, saiu até na mídia uma vez aí, eles tratando a gente, consumidores, telespectadores, como Homer. Esse Homer é o Homer Simpson, que é um símbolo da imbecilidade. Então ele trata a gente como idiotas, vendendo a gente, fazendo a gente acreditar nas coisas mais idiotas do mundo. É assim que eles tratam a gente. Se você prestar atenção, abrir os olhos um pouco, você vê que parece que nós não temos cabeça, parece que a gente não pensa. É assim que eles tratam. E as nossas crianças vão se idiotizando devagarzinho, ajudado pela idiotização dos pais. Resultado de vida de ilusão. Que tal essa gravata? Modelito bem em moda hoje. Pois é isso. Isso aqui é só para a gente não esquecer disso aqui. Porque Mamon, ele nos oferece coisa igual que a gente oferece milho para o peru de Natal.
Você fica dando milho, né? E o peru fica pensando, que bonzinho ele, né? Espera o Natal para mim. É mais ou menos isso. Que tal? O que vocês acham disso? O que queremos ser? Vamos lá, o que é que nós queremos ser? Eu queria uns 3 quilômetros, uns 5, sei lá. Talvez uns 2 ou 3 centímetros a mais de pescoço, não sei. Esse espelho aí é mágico, né? É uma armadilha. O mundo chama, a mídia chama a gente a viver de acordo com o que nós não somos. Olha, pessoal, se eu fosse dar ouvidos ao que os meus amigos falavam de mim quando eu era pequeno, eu estaria sendo o cara mais traumatizado, que não diria psicólogo que curasse. Porque eu era bem magrinho, com a cabeçona, aí me chamavam de Zé Pretinho, contavam para mim a história do boné. A história do boné é a mãe dizendo para o filho: filho, vai ali no mercado, compra tantas melancias, tantos abacaxis, tantas mangas, tira as contas de mamãe, onde é que eu trago? Traga no seu bonezinho, meu filho. Então, era uma piada sobre a minha cabeça. E aí, então, mas eu não estava nem aí, sabe? Era um menino alegre. Estava nem aí. E isso daí é uma coisa que eu agradeço muito a Deus. Porque se a menina, porventura, me desse um fora por causa do jeitão que eu era, sabe o que é que eu pensava na minha cabeça? Não sabe o que é que está perdendo. Oh, joia! Por quê? Porque eu sabia que o que eu queria era um relacionamento sério, que eu seria um cara confiável, Amém. que iria amá-la, que iria cuidar, tal. Por quê? Porque eu não queria de a minha mulher nada que eu não exigisse de mim mesmo. Então eu era muito exigente comigo mesmo, por causa disso. Eu digo, eu não posso pedir uma mulher excelente do jeito que eu quero se eu não sou. Então, o que ocorre? Sejamos nós mesmos. Por que eu vou? Olha aí o coitado, o gato, ele parece que é um leão. Né? Olha aí a careca dele e o cabelo do outro lado. Então, mentira. A dignidade é uma vida simples. Olha, os filhos, às vezes, os nossos filhos, não vejo aqui uma questão do menino assim com tênis simples e os outros tudo com aqueles tênis de marca e tal. Olha, não esquente com isso. As pessoas têm que se preocupar com o que você é, não com o que você é. Perguntar pelo teu tênis, você diz, olha, foi dado com muito amor pelos meus pais e ganharam esse dinheiro honestamente. Pronto. Acabou. E aí você vai ter dignidade pelo que você é, pela sua identidade, pelos seus pais. Você sabe quem é, de onde vem, para onde vai. Se você vai sofrer por valores que você concorda, por valores que você defende e que são realmente valores para você. E não sofrer porque os outros estão achando que o seu corpo está na bobagem. Vamos um pouco mais rápido. Possíveis origens dos nossos problemas financeiros. Tá bom? Primeira possibilidade que eu vou tratar: simples desorganização. Esse é fácil. Dá uma organizadazinha, bota uma agenda direitinho. Essa daí dá tranquilo, né? Não vejo grandes problemas. Quando a gente trabalha com pessoas cujo único problema é a organização, um curso, uma conversa, né? Dá para resolver tranquilo, porque não está ligado a valores, a ética, aquilo que a pessoa crê. Né? Está tudo em ordem. Então, o menor problema que tem é desorganização. Apesar de que, se a gente não resolver, ele pode causar um problema sério. Principalmente se o parceiro detesta a desorganização. Aí complica mais ainda. História familiar. Esse é um outro problema. Se você viveu numa família em que toda a vida você gasta o que ainda vai ganhar, e não que você já ganhou, e está sempre com débitos, a tua tendência é fazer a mesma coisa, porque você acha que é tudo normal aquilo daí. Isso daí já é mais difícil, porque leva
você vai ter que ter uma disciplina, você vai ter que inverter a ordem das coisas. Ao invés de ficar comprando com o que você ainda não ganhou, você vai comprar com o que você já ganhou. Então, implica em você dizer não para algumas coisas, implica você fugir de empréstimos, de cartões de crédito, etc., que é bem libertador, mas é mais difícil que a pessoa já está condicionada a toda a vida que vê uma coisa e quer comprar, não tem paciência e quer comprar agora. E aí tem um problema já mais estrutural. Ele já não é tanto de organização, é tanto de impulso, é tanto de falta de domínio próprio. E por causa disso a pessoa paga um preço muito alto, que é o preço não só em si, psicologicamente, de consumismo, de falta de domínio próprio, como também financeiro, de juros, tudo aquilo que você não compra à vista, ou quase tudo, você paga mais caro. Quando eu saio para fazer compra, eu gosto de levar sempre tempo na bolsa o valor de espécie razoável. Por quê? Porque na hora que eu compro em dinheiro e não no cartão, mesmo que não fosse aumentado no cartão, o cara diz 5% de abatimento, você paga em dinheiro. Vê se eu cheguei lá com a minha família para comer no self-service lá no sul ali, deu X. Se tiver em dinheiro, é 5% menos. Olha, estava em dinheiro, economizei 5%. E para ele, economizou, para ele foi o mesmo preço, porque isso é o que ele paga na comissão dele, o cartão de crédito. Né? Então, esse tipo de coisa, a gente, para poder chegar lá, a gente tem que mudar, a gente tem que ser disciplinado. Isso daí demanda um chão. Agora, esse daí é dose, viu? Necessidade de validação através das aparências. Conheci um casal que ganhava muito, mas tinha problemas de finanças porque achava que não seria respeitado pelos seus amigos e colegas se não tivesse uma residência muito chique, um carrão e tudo mais. Ou seja, às vezes, consciente ou inconscientemente, nós estamos querendo ser validados pelas nossas aparências, pelo que temos e não pelo que nós somos. Ele tem dois perigos aí. Primeiro, nem sempre eu consigo manter esse nível que eu quero para ser validado e posso entrar em sérios problemas financeiros. Mas tem outro. Isso reflete uma questão da autoestima. Você não se dá valor. A Bíblia diz assim, que ame ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não ama a você mesmo? Se você não se dá valor, se você não se respeita, você não pode querer que os outros te dêem valor pelo dinheiro que você tem ou pelas coisas que você tem, não. Olha, se você tem algo que você vai embalar, botar uma caixa de presente e tal, tem que ser compatível. A embalagem não pode nem desvalorizar o conteúdo, né? E nem criar uma expectativa frustrante do que está dentro da caixa. Às vezes o que está prometendo a embalagem que você acha, murchou, não é nada. Né? Então, tem que haver uma compatibilidade. Vi casos já de pessoa com uma casa bem humilde, bem simples e tudo, com um carro que é mais caro que a casa. Quer dizer, por que isso? Precisa de validar, precisa de mostrar alguma coisa para alguém. Vem cá, mas você não se respeita, você não se enxerga, você não diz, eu sou eu. Tem certas coisas, sabe, que eu prefiro ser meio, não tanto, nem muito, né? Debochar. Que é o seguinte, quando esse negócio de dizer, por que você não faz isso? Uma vez um colega de trabalho disse, rapaz, não sei que sua mulher trabalha aqui, vocês têm um salário muito bom, por que você não tem um carro melhor? Você tem um carro 1.0. Você tem dinheiro. Eu digo, eu só tenho dinheiro porque eu tenho um carro 1.0. Se eu não tivesse, eu não tenho dinheiro. E aí eu gostava de dizer uma musiquinha, que eu aprendi quando eu era novo aqui no Brasil, né? Que dizia o seguinte, eu sou eu, foi meu pai que me fez assim. Quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim. Então, mais ou menos daí. Eu sou filho de Deus. Eu sou eu. Com pouco ou com muito dinheiro. Doente ou saudável. Não interessa. Eu não quero ser outra pessoa. A intervenção que eu quero que Deus faça na minha vida é para que a minha identidade,
aquela pessoa que ele tinha intenção de me formar, apareça cada dia mais e eu seja cada vez mais eu. Minha identidade resgatada. Não é corrupto, safado. Não é isso que eu estou falando. O eu, a imagem e semelhança de Deus, que Deus quer que cada um de nós sejamos. Nós temos que ser nós mesmos. E não rejeitar a pessoa. Eu não posso usar essas validações, esses gastos. Eu conheci gente entrando em ruína financeira, comprando presentes para as pessoas. Para quê? Para poder as pessoas gostarem dela. Porque era tão solitário. Quantas pessoas fazem caridade porque se sentem para a necessidade de que alguém olhe para elas? Ei, estou aqui. As nossas razões, as nossas motivações são terríveis. Mas se eu não preciso dessas validações, o que eu fizer vai ser fruto, vai ser autêntico. Se é o erro, é erro meu. E não dessas aparências que eu fico colocando. Eu vou assumir a responsabilidade. Insegurança. Puxa vida, é um problema, é uma praga. Muita gente tem insegurança. Muita gente não sabe bem o que vai fazer. Em tudo, às vezes, seja nas compras, seja no padrão que vai viver. Não tem certeza das coisas. Tem que pedir todo o tempo além dos outros. E às vezes você começa a usar o seu dinheiro para satisfazer o que as pessoas dizem que você tem que fazer. A pessoa chega para você, um casal veio me pedir conselho sobre o dinheiro de uma herança. E se teve uma herança de 400 mil reais. E o casal de uma renda simples, assim, começando a vida. O pessoal de nível superior, mas começando a vida com salário modesto. E o primeiro conselho que ele estava recebendo era de já comprar o melhor possível, que era em outra cidade, não era no Brasil, que estava para comprar algo muito bom, e com financiamento e com esse tipo de coisa. Mas se você comprar um pagamento desse, o condomínio só já vai acabar com vocês. Não tem condição. Depois, se vier uma taxa extra de uma reforma de um pagamento desse, vocês estão fritos. Porque vocês não vão dar conta. Depois vocês vão ter que perder dinheiro, esse tipo de coisa. Por que vocês não compram algo de acordo com a renda de vocês? Assim? E a diferença, vocês compram um imóvel comercial, escritório, qualquer coisa, para ter uma rendinha para vocês. Para formar uma poupança. Vocês precisam de poupança, porque a poupança é para emergência. Às vezes você precisa de um tratamento de dente, às vezes você precisa disso, precisa daquilo. É prudente. Isso te dá um certo sossego. Assim. Mas o que estava aconselhando já era uma coisa estúpida. Né? Então, nós não temos que acompanhar o conselho dos outros nesse sentido. A gente tem que olhar se o conselho é racional ou não. Se aquilo está de acordo com o que Deus me deu ou não. Se Deus me deu um salário de 2 mil reais, é coisa que eu tenho que viver. De que jeito é que eu vou viver? Com ele. Ou será que eu vou viver a vida toda dependendo dos outros? Isso é maturidade? Não, isso não é maturidade não, isso é criancice. A gente tem que encarar. E o interessante é que essas pessoas que têm coragem de encarar essas situações são pessoas que dificilmente continuam naquele lugar. Eles geralmente prosperam. Porque a sua própria postura de coragem, de batalhar, de trabalhar, geralmente dá frutos. E geralmente ele consegue melhorar. Mas a melhor é vir primeiro pela coragem, pelo encarar a realidade, para não tentar viver uma vida de ilusão, baseado no que os outros estão dizendo. Compulsão. Esse é um dos outros motivos. Tem pessoa que você pegar um cartão é um perigo, é pior que um revólver. Você vai onde chega e tal. Olha, não faça isso. Primeiro, isso aqui é errado em todos os sentidos. Isso aqui é errado. É errado porque você é escravo dos seus impulsos. É errado porque você está comprando o que não precisa. É errado porque você está comprando o que não pode. É errado porque você está dando um mau exemplo. É errado porque você está espoliando a natureza desnecessariamente. Então está tudo errado nesse compra por compulsão.
Você não consegue se controlar com o cartão na mão, com o talão de crédito? Pega o seu cartão, o seu talão, entrega para o seu cônjuge, se ele administrar melhor. Ou então, não trabalhe com cartão. Faça o que for necessário. E tenta tratar a sua própria cabeça, tratar doente. Se você faz isso contra o seu próprio controle, isso não é satisfatório. Não pode ser satisfatório. Você não precisa brigar, não pode ver que já está com a mão no bolso. Não. Olha, tem soluções. Soluções simples, difíceis e tão difíceis que parece mais uma conversão. Então vamos ver aqui mais ou menos. Simples. Quando o problema é apenas de organização, ou quando está no começo, e quando a pessoa quer. E quando a pessoa não quer, aí não adianta. A pessoa precisa, às vezes, ir à falência, chegar a um grau bem grande de humilhação, para ter força e desejar realmente mudar. Então, mas quando é só isso aí, quando a pessoa quer, é relativamente simples. Difíceis. Quando tem raízes históricas e emocionais. Quando o problema já foi longe demais e quando a pessoa não está disposta a pagar o preço. Porque quando já foi longe demais, a pessoa tem que pagar um preço. Muitas vezes a pessoa tem que se desfazer do seu patrimônio. A pessoa tem que mudar o seu nível de vida completamente. Às vezes tem até que tirar a criança da escola particular. É muita coisa que às vezes é tão duro que realmente é muito difícil a pessoa encarar. Difícil, mas não é possível. E quando é bem grave? Quando o nosso padrão é algo que nos apegamos, mesmo quando está totalmente incompatível com a nossa renda. Quando a perspectiva de mudança de padrão, simplificando drasticamente nossa vida e gastos, nos causa pânico e total rejeição. Quando estamos viciados em ter nosso déficit pago por outros, com a nossa dignidade comprometida. Aí você tem que mudar tudo. Aí, como dizem os irmãozinhos, só Jesus na causa. Porque aí é beleza. Mas a gente começa os caminhos reconhecendo. A gente não começa um caminho de volta, assim, simplesmente começando a parte operacional. A primeira coisa que acontece tem que ser na nossa cabeça. A gente vê que aquilo é pecado. Vem a vontade de se libertar. E aí começa ali, aí de repente a gente vai partilhar com outras pessoas, ouvir, orar e tudo, e vamos fazer um projeto até onde nós podemos sair disso. Que disciplinas, que procedimentos temos que fazer para poder a gente sair disso. Porque isso é um lavaçal de lama. É um tremedal de lama. Esse negócio aí não chega a bom tempo. Uma criança num ambiente desse daí, é um massacre. Porque por conta disso daqui, você sai puxando outras coisas. Inclusive corrupções, mentiras e tudo mais. Isso aqui não fica sozinho. Esse tipo de desequilíbrio, ele destrói vários mundos lá. A outra parte fica para domingo. Agora eu queria que vocês abrissem, que vocês falassem, perguntassem, tirassem algumas dúvidas. Alguém? Tem alguma pergunta? Foi igual domingo passado, não entendeu tudo. Ninguém tem? Pessoal, tem um outro lado aí, que é a avareza. Tá? A avareza, às vezes a pessoa diz, eu sou muito controlado financeiramente. Quando na prática é avarento.
Quando você se apega muito com o dinheiro para mantê-lo guardado, a ponto de não usar sequer para suas próprias necessidades, isso é avareza. Então, é um outro problema. Uma vez, em Fortaleza, minha mulher trabalhava num projeto social e a gente via muita miséria lá. E aí a gente ficava economizando em tudo. Minha mulher dizia que quando eu ia dar alguma coisa, nem os mendigos queriam mais, porque não usavam. E aconteceu uma experiência, né, que foi a seguinte: o carro quebrou, a geladeira quebrou, coisa quebrou. Eu ficava pensando aqui, mas Deus, a gente usa as coisas para socorrer o necessitado, e o Senhor chega quebrando tudo aqui, né? Casa. Mas olha que coisa que veio na minha cabeça. Ele disse, é como se fosse, o pessoal não ouviu, corre nenhuma, eu estou falando, veio na minha cabeça. Disse assim, você acha que você é melhor que eu? Ou seja, você pode socorrer, ajudar as pessoas nas suas necessidades, mas você mesmo não é atendido nas suas necessidades? Vai soar como se estivesse me falando assim, vai lá e compra o que você precisa comprar, cara, vai comprar roupa, vai comprar essas coisas. Então eu vi que naquela questão do zelo, de uma concepção também viciada para o outro lado, eu estava entrando em contradição. Eu estava querendo ser Deus no sentido de tratar das pessoas, mas ao mesmo tempo não deixava que aqueles recursos que Deus mandou para mim resolvessem meus próprios problemas. Então havia uma outra contradição. Então existem muitos tipos de problemas. Então, por isso que é muito importante, não existe uma receita de bolo de uma pessoa ter um padrão certinho. Não existe. O que existe é liberdade, é misericórdia, é compaixão. Quando você pega zelo pelas coisas do Senhor, com misericórdia pelo próximo, com a sabedoria dada pelo Espírito, vem o formato de administração financeira que é sadio para a sua realidade. Mas nós não podemos impor o meu padrão, o nosso padrão, para todo mundo. Cada um tem uma realidade. Tem gente que se sente super confortável num quartinho bem pequenininho. Mas tem outro que se sente sufocado lá dentro. Deus vai dar a cada um segundo a sua necessidade. E a necessidade de um não é a necessidade do outro. Tem gente que, quando ganha uma bicicleta, ficou soberba. Tem gente que, se ganhar um Rolls Royce, não fica. A gente não pode fazer esse julgamento. Porque a gente tem que prestar atenção no nosso coração, a ponto de Mamon não nos dominar, nem a ponto de nos escravizar para dominar os outros. E nem escravizar para nos escravizar. Um dia ele escraviza a mim mesmo. O senhor falou, no primeiro domingo, a questão do repartir. Que a gente deveria repartir com as pessoas que precisam. Esse repartir é algo que deve estar reservado no nosso orçamento para escola, aqui é para tal lugar ou tal pessoa, ou é um repartir esporádico, de acordo com uma necessidade que se apresente à nossa frente? Novamente, de cada caso a caso. No entanto, eu diria que as duas coisas. Pelo seguinte, eu sou a favor, pelo menos uma coisa que eu fui muito abençoado com isso, é com o orçamento organizado. O orçamento organizado ele tem várias vantagens. Você vai ter uma visão real do que está acontecendo na sua casa, ela ajuda a comunicação. Então, quando você conversa com a tua mulher ou com teus filhos, a coisa é mais visível. Quando os filhos veem o seu orçamento, ali é uma inspiração para eles, é um exemplo para eles. De acordo com o orçamento que você tem, os seus filhos. E não é só a questão de ser organizado, que é um ensinamento bom para eles, mas também o fato de ali mostra de uma forma visível as suas prioridades.
Então, se lá no teu orçamento você tem uma boa verba, tanto para a missão, para a igreja, para o pobre, para isso, o que é que os seus filhos vão ver? O que é que vai estar claro para vocês? É que vocês têm um coração naquilo, é que vocês têm prioridades. Ocorre que existem circunstâncias eventuais. Existem momentos em que a necessidade chega de repente de uma forma imprevista. E às vezes você tem que tomar uma providência extra. Eu vi um caso de um casal que um dia a empregada chegou em casa, tinha dado um vento e derrubou a casa dela. E era uma casa de aluguel, ela não tinha casa. Eles pegaram, venderam férias, venderam licença-prêmio, foram lá e compraram uma casinha para ela. Interessante, né? Por quê? Porque ali foi uma situação excepcional. E o que é que eles fizeram? Eles disseram, se Deus colocou essa situação aqui debaixo do nariz da gente, então Ele quer que a gente faça alguma coisa. Porque essa responsabilidade Deus trouxe à nossa porta. Então, mas não há uma regra fixa. Tem pessoas que detestam essa organização. Minha mulher e eu planejamos um monte de coisa. Planejamos quantos filhos iríamos ter. Planejamos até como é que ia ser a nossa aposentadoria. Graças a Deus deu tudo certo. Mas alguém já disse para mim, Irã, isso não é uma vida, isso é um fluxograma. Mas cada um tem o seu jeitão. E a gente tem que respeitar. Desde que as pessoas estejam sadias espiritualmente, sadias psicologicamente, emocionalmente. Sejam livres. É isso que Jesus quer. Jesus ele não veio estabelecer uma forma. Alguém já está. Então, mas precisamos ser livres. Esse é o ponto. Livres para servir. E livres para ter, assim, se sentir felizes com isso. Não sei se eu estou errado na minha avaliação, mas para um cristão que tem experiência, Deus, nós acabamos de ouvir, temos ouvido a pregação do Evangelho de uma forma absolutamente profunda, revolucionária, radical, como é a proposta do Evangelho. Talvez uma pessoa que não tenha tanta experiência assim com Deus, pode ser uma palavra do tipo, aquelas palestras que a gente sai entusiasmado e acha graça, né, de algumas colocações, mas que não muda, que não faz diferença. Amanhã se esquece, né, e volta para o normal. Então, assim, tudo isso tem a ver com a prática do Evangelho, com a mudança de vida, essa questão que o senhor colocou da identidade, do eu transformado, do eu trabalhado pela proposta de conversão. Isso é muito forte, é forte demais. Então, a questão é como é que eu faço para... Isso, amanhã a gente não vai lembrar mais, esquece, volta para a nossa rotina. E é desafiador demais, porque nós estamos num contexto cultural, de hábitos e costumes, que quer queira, quer não, exerce uma pressão muito grande, como já foi muito bem colocado, sobre o nosso modo de viver. Então, eu não sou cearense, eu não sou cabeça chata que nasceu lá atrás e que consegui esse fluxograma, né, essa programação toda. Muitos de nós vêm de outras realidades culturais, de criação, cada caso é um caso. Então, eu fico pensando como fazer para transformar isso numa prática de vida e criar uma resistência a esse modelo que vem, que nos pressiona no dia a dia, para dar coragem e para dar essa autenticidade, que a gente sabe que é absolutamente o que Deus quer de nós. Vamos ver se no próximo domingo a gente tenta dar alguma coisa prática, mas tem uma coisa que eu queria lembrar. Deuteronômio, quando ele fala da criação dos filhos, ele fala o quê? Fala com eles ao assentar, né, ao acordar, deitar, andando pelo caminho. Inculca. Olha, eu percebo, eu vejo tanto a minha fragilidade, a minha fraqueza, a minha incapacidade de fazer o que eu gostaria de fazer para Deus, que tem certas coisas que eu tenho que botar disciplinas em mim mesmo.
estabelecer disciplinas para eu seguir, porque senão, se eu não botar os limites aqui, e quando eu estou falando desses limites, eu não estou falando de disciplinas externas, opressoras, que não tem a ver com o coração transformado, mas sim por autoridades externas a nós. O que está em nós foi mudado. Agora, a lei, ela vem de dentro para fora. Ela não vem mais de fora para dentro. A Bíblia diz: escreverei a minha lei na tábua dos vossos corações. Eu tirarei o vosso coração de pedra e darei um coração de carne. Ou seja, um coração que se compadece. Ou seja, quando eu coloco um cabresto em mim mesmo, para eu fazer o que Deus quer e não o que eu quero, eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus. É algo que vem de dentro. É a lei do amor. Não mais por causa de uma série de mandamentos que me oprimem e que vêm de fora para dentro. Aquilo que eu faço que não vem de uma transformação, de uma relação com Deus, são obras, trapos de imundícia, que não servem para retirar nossas impurezas. Mas quando as obras vêm de um coração transformado, essas são as boas obras que Tiago fala, que são símbolo de uma conversão verdadeira. Então, cada um de nós, com nossas culturas e origens diferentes, vamos ter um procedimento típico, característico da nossa identidade e da maneira única que Deus trata cada um de nós. O que nós vamos ver no próximo domingo, que são ideias, dicas, algumas coisas, na realidade não vão ter valor nenhum se não for em cima de uma relação com Deus. Mas ela vai ganhar vida e criatividade à luz do amor de Deus, porque eu não conheço nada mais criativo do que o amor. Porque quando você ama, nas situações mais difíceis e mais impossíveis, você acha uma brecha, você acha uma Lourenço. Ô Miriam, pegando um pouco essa que o Emir falou, essa ideia, tentando botar uma coisa mais prática sobre isso, uma dificuldade que eu vejo, que às vezes eu mesmo tenho, é no sentido de que estabelecer limites, né? E que tipo de limite, por exemplo? E das nossas necessidades ou das minhas necessidades. A partir do momento que eu ganho X, a minha necessidade é um quarto de X, por exemplo. Se eu passo a ganhar 2x nas minhas necessidades, aquelas necessidades que eu gero, que acho que são necessidades, elas sobem, elas vão subindo. As minhas exigências comigo mesmo, eu quero ter um tênis melhor, um carro melhor, um celular melhor. E com isso, às vezes eu não consigo, a gente não consegue ter uma poupança, como você falou, para alguma emergência. Eu não consigo ter dinheiro em poupança para ajudar pessoas, né? Então, como a gente, assim, estabelecer esse limite da minha necessidade, porque o nosso dinheiro é para suprir as nossas necessidades e com o que sobra da minha necessidade poder abençoar outras pessoas. Esse é o fundamento do nosso, vamos dizer, do evangelho, vamos assim dizer. Mas se a minha necessidade vai subindo à medida que eu vou ganhando, eu não consigo fazer isso aqui. Que você ajudasse um pouquinho sobre isso. É por isso que Deus não nos dá certas coisas, né? O ditado popular diz que Deus não dá asa à cobra. Mas por quê? Por causa do perigo que representa, né? Então, veja, exatamente pelo fato de não existir uma lei, de não existir um padrão, nós precisamos de determinados princípios. E uma das coisas que a gente precisa ter o tempo todo, se a gente tem os olhos abertos para o próximo, olhos abertos para o reino de Deus. Se o reino de Deus é nossa prioridade, se o reino de Deus vem em primeiro lugar, parece que acende uma certa luz vermelha quando a gente começa a ultrapassar certos limites. O simples preocupação com as coisas de Deus e com o próximo já nos impõe uma vida financeira mais regrada. Por
porque a gente vê que aquilo dali, eu não posso trocar a necessidade básica de alguém que está com fome por uma camisa de luxo. Por outro lado, dependendo da situação, dependendo da circunstância, Deus pode estar querendo te dar aquela camisa do luxo. Não existe uma questão do padrão, mas realmente é preocupante essas nossas necessidades, entre aspas. Porque as nossas necessidades, entre aspas, elas são igual a gás. Ela ocupa o espaço que você der. Não tem limite. Não tem limite. Você está sempre querendo algo mais. Então, tem algumas coisas que você pode deixar no padrão. Então, vou dar um exemplo. Aconteceu com a gente, com o nosso livro, não sei se eu já contei da vez passada, mas eu já contei tanto que às vezes eu repito, me desculpem se alguém não ouviu. Um dia, nosso filho, não me lembro se ele tinha 10, 11, 12, eu não me lembro, ele chegou para mim e disse: pai, por que é que vocês dão coisas às outras pessoas e quando a gente pede, você não dá? Então, nós vimos, minha esposa e eu vimos que era uma pergunta cabível, legítima. Então, nós chamamos para dentro do quarto, sentamos no chão e conversamos. E eu perguntei: o que é que você precisa que não tem? Você tem escola, você tem educação, tem brinquedos. Naquela época, quem tinha videocassete era gente com mais dinheiro. Gente tinha videocassete. Eu disse: o que é que você quer que você não tem? Ele disse: olha, Deus nos deu os recursos para gerir de uma forma justa, não é para gastar. Não é porque tem dinheiro na conta que tem que gastar. É para servir aos valores do reino de Deus. Ele entendeu perfeitamente e mais tarde ele está seguindo o exemplo até hoje. Então, nós temos que ver o que é razoável. O que é razoável? Pessoal, a questão que aconteceu comigo, que eu vou contar agora, por favor, não tome como se fosse um padrão que eu queira pegar e dizer todo mundo tem que fazer isso. Não é isso, não. Vamos prestar atenção nessas questões. Durante um bocado de tempo, nós lá em casa, todo mundo, só tínhamos carro 1.0. Que era o mais barato que resolvia os nossos problemas. Até porque a gente achava que não precisava mais do que isso. Mas mais tarde, um dia, a gente pensou e disse: olha, puxa vida, às vezes a gente precisa pegar, bagagem, direção hidráulica, um bocado de coisa. A gente, já ficando com uma certa idade também, né, a questão de hidráulica, direção hidráulica para minha mulher dirigir, nós começamos a pensar em outras coisas. E no fim, nós acabamos comprando um carro que tinha também ABS e o airbag. E por que nós pensamos nisso? É que nossas filhas pegam muito o carro, porque como delas são 1.0, toda vida que elas querem viajar, elas pegam o nosso. E aí o airbag e o freio ABS ajudaria na questão de segurança. Eu poderia dizer um monte de coisa. Isso é só uma desculpa para comprar um carro melhor. Porque se Deus vai guardar, Ele guarda com 1.0, guarda de qualquer jeito. E se você não puder comprar isso daí, você tem esse possante 1.6 Fiesta roncando. Então, na realidade, nós dissemos: Deus nos deu recursos. Então, essa questão vem atender algumas coisas que são interessantes para a gente. Então a gente vai comprar. Aconteceu uma coisa que essa foi fantástica. Toda virada de ano, nós temos lá em casa, isso já há mais de 20 anos, o que a gente chama dos nossos cartõezinhos azuis. Então, na virada do ano, todo mundo da família pega um cartão azul do ano anterior, vê tudo que foi anotado, para avaliar o que a gente pediu do ano anterior, para a gente dar graças a Deus, e faz um outro cartão para o ano seguinte. Toda vida para que isso? Não é a intenção, é não esquecer das coisas que Deus faz. É para memória, é para altar. E aí, um dia, isso foi em 87, por aí, a gente tinha chegado há pouco tempo em Brasília, aquelas máquinas filmadoras enormes, né, que começavam a ser lançadas e tal.
E a gente ia alugar para poder filmar uma peça de Natal que a Luzia tinha preparado para as crianças lá em casa. E no fim falhou. Chegou de manhã do dia e nada de... Não deu certo a locação. Aí a minha mulher me chamou, sentou no sofá e disse assim: por que a gente não compra um? A gente tem uma função para ela, nunca ninguém saiu daqui de mão abanando, nós nunca deixamos ninguém se atender. Por que a gente não compra? Aí compramos $1.100. Naquela época, o dólar valia muito mais que hoje. Quando chegou na virada do ano, surpresa, no papelzinho do Daniel tinha lá uma filmadora, tinha pedido a Deus uma filmadora. Essas coisas são muito interessantes, porque eles ficam gravados na mente das crianças. E tudo que aparece, uma coisa que seria um mero símbolo de status, vira um exemplo de bênção, de pequenos cuidados que Deus dá. Mas são coisas que não nos escravizam, mas nos alegram. Então, quando você vai para um restaurante e você sente que Deus está te servindo aqui, que Deus é que nos serve a mesa, aí tudo aquilo tem muito mais sentido. O amor de Deus, ele fica impregnado na sua vida como um todo, e não apenas em momentos isolados, e não apenas em coisas grandes. Para mim, nós vivemos mergulhados num milagre, assim como um peixe numa lagoa, que só não percebe a lagoa porque nunca botou a cabeça fora. Nós vivemos no milagre. Se a gente percebesse isso, nós seríamos mais gratos e seríamos mais felizes. E não viveríamos dizendo: ah, Senhor, eu quero um marido. Aí depois diz: Senhor, por que é que o Senhor me deu um marido? Não tem jeito. Em vez de aceitar o que Deus quer, não é? Bom, mas vamos deixar o Lourenço perguntar. Oi. Opa. Combinado. Tudo em ordem, companheiro. Mas, Miranda, eu quero dizer o seguinte: essa questão da corrupção, na minha opinião, em primeiro lugar, a corrupção ela é inerente ao ser humano, ela é adâmica. Em segundo lugar, ela faz parte do sistema no mundo, não é uma coisa exclusiva do Brasil. É um sistema que, para que ele exista, tem que existir a corrupção. Na minha opinião, é impossível esse sistema existir sem a corrupção. E, em cima disso, a linha é muito tênue, na minha opinião, entre o que é corrupção e o que não é corrupção. Recentemente, o governo, o Congresso, aprovou uma legislação que estende benefício às trabalhadoras do lar. Mas isso foi uma chiadeira tão grande para aquelas pessoas que entendem que só elas podem ganhar bem, só elas podem ter dinheiro, aquilo que você disse que você resolveu fazer na tua família, na tua casa, em um certo momento, né? Dar direitos iguais, etc. Né? Então, aí eu quero fazer a seguinte pergunta: dentro desse sistema, que na minha opinião, isso é possível existir, porque tem a corrupção, a especulação, que você conhece bem isso, uma pessoa verdadeiramente cristã, que vive investindo na especulação financeira, nesse sistema, né, de perverso, de acúmulo, de compra de títulos, né? Você acha, a sua opinião sobre isso, é correto o cristão viver isso, com isso? Tá, então vamos lá. Primeiro, realmente é impossível esse sistema existir sem a corrupção. Mas não é esse sistema que Jesus propôs. Né? Em vários países ao longo da história, você tem pontos, lugares, onde comunidades inteiras, cidades inteiras, estados inteiros viviam de um nível de honestidade ética altíssimo.
Ainda hoje nós temos um nível de ética altíssimo dentro de países como os do norte da Europa. Então, não é... E esses países foram montados e estruturados com constituições feitas por cristãos. É muito interessante a gente chamar a atenção sobre isso. Agora, se uma pessoa está ganhando dinheiro, depende muito do que ela visa, do que ela está fazendo e do que ela está contribuindo. Porque o dinheiro legítimo é o dinheiro de origem lícita, honesta. Agora, eu particularmente, eu não aceitaria, para mim, se eu ter como negócio meu por exemplo, uma financeira que vai tirar a pele do próximo. Isso para mim é abusivo. E tem certos tipos de negócio que o teu sucesso está vinculado ao prejuízo do outro. Então isso é uma questão de relação, não é uma questão muito de legalismo, de pode e de não pode. É uma questão do seu coração. O seu coração está querendo tirar proveito, sem misericórdia, sem se preocupar com o outro lado. E aí sim, é injusto, é iníquo esse dinheiro.